Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma parte para Digimon Seekers. A gente ainda não saiu do primeiro capítulo, essa é a parte 11 do primeiro capítulo. Então antes de eu começar com a revisão, checa a descrição desse vídeo, vai ter o link para parte 11 do primeiro capítulo de Digimon Seekers lá. Leia, depois volte aqui para acompanhar a revisão, tudo bem? Deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. Para começar, galera, as minhas teorias estavam corretas. O Wade não está exatamente no mundo digital. Na realidade, a mente dele está conectada diretamente com o Lugamon, que é o Digimon dele. E assim ele está vendo tudo o que está acontecendo no mundo digital. Então a gente fica sabendo disso bem no começo, né? O Lugamon consegue conversar com ele, inclusive, eles conseguem se comunicar, mas, né, ele não está no mundo digital. Ele está apenas, né, vendo tudo através dos olhos do Digimon. Então Mind Link realmente significava isso. É um link, né, uma conexão entre, né, a mente ou a alma e o coração do Digi Escolhido, do Wade nesse caso, com, né, a mente, a alma e o coração do Lugamon, que é o Digimon dele. Então bem interessante como eles estão fazendo isso. Né, uma das partes bem interessantes quando a gente ficou sabendo de Digimon Seekers é que essa história se passa numa época onde eles estão descobrindo o que é o mundo digital, descobrindo o que são os Digimons. Então eles estão indo para o mundo digital através da tecnologia. Não é uma coisa que está sendo feita de maneira mágica, mística, né, como foi feito, por exemplo, em Digimon Adventure. Não, está sendo feito através da tecnologia desenvolvida pelos próprios humanos. Então faz sentido que eles ainda estejam indo mais ou menos para o mundo digital, o que é bem interessante. A gente vai ter que ver mais sobre isso, mas as teorias estavam corretas. Então, a gente vê, né, através dessa imagem que vocês já estão vendo aí, tem o Tyumon. O Tyumon foi importante nessa parte do capítulo, né, que o Wade está enxergando as coisas. Né? Você vê que tudo isso na imagem, se vocês prestarem atenção, em volta do Tyumon, são painéis e coisas do tipo que estão aparecendo aparentemente na visão do Wade. Né? Ele está vendo como se ele tivesse, dentro da armadura do Homem de Ferro. Você já assistiu os filmes do Homem de Ferro, dos Vingadores? Você lembra como ele enxergava as coisas, né, através daquele visor da armadura? É quase a mesma coisa, porém através, né, do Digicore e dos olhos do Lugamon. Então, uma coisa que é muito importante aqui, galera, o Lugamon é um Digimon um pouco especial, porque ele é um Digimon protótipo, o que quer dizer que o Digicore dele é um pouco diferente, né? Parecido com aquilo que a gente vê no Dorumon e no Ryudamon, que também são Digimons protótipos. O Digicore deles aparece na testa deles com o formato de um cristal, né? O Lugamon também tem isso. Então, muito provavelmente, é ali que está o Wade. O Wade está no cristal na testa do Lugamon, literalmente, né? É basicamente como se ele estivesse ali dentro, pilotando o Lugamon e vendo tudo o que está acontecendo. E por isso a gente está vendo esses painéis e coisas digitais tudo aparecendo na visão dele. Isso é muito incrível, isso é bem diferente. Mas vamos continuar. Então foi mostrado pra gente que o Tyumon que está ali está muito agradecido pelo que o Lugamon fez, porém ele está morrendo de medo. Então a natureza do Tyumon é ser um Digimon bem covarde. É por isso mesmo ele estava roubando dos outros, inclusive, mas ele precisava de comida aparentemente, então meio que faz sentido ali pela localização. Eles até comentam que eles estão ali próximo a um lixão ou algo do tipo do mundo digital. Né? Também é comentado que o Tyumon é o tipo do Digimon que segue o King Sukamon. Muito incrível eles estarem mencionando o King Sukamon. Se eu não me engano, essa é a primeira vez que a gente tem uma citação ao King Sukamon fora do jogo Digimon World. A gente viu que ele já foi adicionado ao livro de referências recentemente, né? Ele tem até cartas oficiais, mas agora realmente dentro de uma história. Então os Tyumons acompanham ele. Faz sentido, afinal de contas, normalmente os Tyumons evoluem para os Sukamons e acompanham os Sukamons. Então o King Sukamon, no nível perfeito, ser o líder de todos eles, faz sentido sim. Talvez a gente veja o King Sukamon melhor mais pra frente. Mesmo assim, o Tyumon tá morrendo de medo. Ele tá morrendo de medo porque o Lugamon, aparentemente, é um Digimon bem importante e não parece ser muito amigável. Mesmo na conversa com o Wade, o Lugamon parecia estar meio incomodado, tá meio, sabe, eu não queria estar fazendo isso, mas ele tá, né? Porque ele sabe que tem ali uma certa parceria entre ele e o Wade, que é bem interessante. E o Tyumon tá com medo, ele tá assim tentando sair dali, tentando, né, conversar ali para parecer o mais amigável possível, né? E o Lugamon acaba fazendo algumas perguntas a ele, né? Ele se refere a certos lugares do mundo digital, né? Até é mencionado, por exemplo, o nome do capítulo, do primeiro capítulo, né? Da Nona Avenida ou algo do tipo, né? Que existe no mundo digital, que aparentemente é um lugar bem importante pro Lugamon, né? Que tem uma conexão bem importante com ele. A gente vai ver mais disso com certeza mais pra frente.
Mas aí algumas informações bem importantes que surgiram através desse Chumon. Né? E depois de um tempo, depois que eles acabam começando a caminhar para sair daquele lugar, né, onde aconteceu a briga, né, entre o Chumon e o Chuchumon, né, que estava ali com o Damemon, né, eles vão embora e o Chumon acaba fugindo mesmo. Né, ele até acaba pegando alguma comida que foi entregue a ele pelo Lugamon. Então dá pra gente ver que o Lugamon, apesar de ter essa personalidade que não parece ser muito legal, ele quis cuidar desse Digimon. Então, interessante aí, né? Dá pra gente ver que ele é um Digimon muito melhor do que aparenta ser, apesar do tipo dele, apesar do atributo dele, né? Mais uma vez, não julgar um Digimon só por ele ser do atributo vírus, ou ser do tipo fera demoníaca. Mas, continuando. Em certo ponto da conversa também é mencionado que um certo senhor, um certo velho, algo do tipo, estava cuidando dessa Avenue, né? Que é o lugar aparentemente mais importante, porque está no nome do capítulo, de onde o Lugamon veio muito provavelmente, que tinha essa pessoa, ou esse Digimon, que estava cuidando desse lugar, né, e que ele não está mais lá, e que depois que ele saiu de lá, as coisas ficaram muito piores. E o ponto aqui, galera, é que quando mencionam um ser como esse dentro do mundo digital, que cuida de um certo lugar muito importante, o primeiro Digimon que vem na minha mente é o Gigimon. O Gigimon já foi responsável por cuidar de lugares muito importantes na franquia Digimon. Ele é um Digimon que normalmente fica em lugares dessa maneira, mas pode ser que seja outro Digimon completamente diferente. A gente vai ter que esperar pra ver, mas eu achei que foi bem interessante aí. Em seguida a gente vê um pouco mais da dinâmica ali entre o Wade e o Lugamon. Obviamente que o Wade não está ali, a mente dele basicamente que está dentro da mente, dentro do Digicore do Lugamon. Então é interessante que é explicado pra gente, através do Lugamon inclusive, que a tecnologia que foi criada pelo professor, inclusive o Lugamon conhece o professor muito bem, através do nome dele e tudo mais, é a de pegar a mente da pessoa, a alma da pessoa, e ele digitaliza ela e coloca ela dentro de um Digicore de um Digimon. E dessa forma a pessoa pode ir para o mundo digital de certa maneira, mas para isso você precisa de um Digimon que esteja junto com essa pessoa, que confie nessa pessoa, que a pessoa confie nesse Digimon. Então é bem interessante ali que tem agora essa conexão entre o Wade e o Lugamon, né? Inclusive, eu acho que para o professor fazer esse experimento, ele confiava muito no Lugamon mesmo. E é por isso que isso tudo está acontecendo. Então, o Wade basicamente está ali, naquele cristal, na cabeça do Lugamon. E ele diz, durante várias partes dessa parte do capítulo 1, que ele consegue ver, que ele consegue sentir o cheiro, ele consegue sentir o sabor, ele consegue sentir o toque. Eles até falam que os 5 sentidos que o Digimon experimenta passam para a pessoa que está conectada através do Mind Link com ele. Então o Wade está sentindo e vendo tudo que está acontecendo com o Lugamon. Se ele entrar numa batalha, provavelmente o Wade vai sentir a dor dos ataques que o Lugamon sofrer. Talvez, se o Lugamon evoluir, isso afete o Wade de alguma maneira. Vai saber, a gente vai ter que esperar para ver. Mas isso é muito interessante, essa é uma ótima explicação que foi dada, e é, como eu já disse, uma coisa bem diferente do que a gente viu em Digimon até hoje. De certa forma bem parecido, por exemplo, com Digimon History Cyber Sleuth, onde as pessoas não iam exatamente para o mundo digital. Elas iam através da mente delas, através de um óculos que elas colocavam. Então é meio parecido com aquilo. Parece que mais tecnológico do que aquilo, mas meio semelhante. O Lugamon, junto com o Wade ali, começa a andar pelo mundo digital. Ele salta pela janela do lugar que ele estava, deixa o Chumon ir para outro lugar. E é dito que ele encontra um prédio extremamente alto, todo muito escuro, você não via luz nenhuma aparentemente. E ele começa a escalar aquele prédio. É dito que era uma parede em 90 graus, extremamente alta, e o Lugamon começa a correr por aquela parede. Ele vai enfiando as garras dele na parede e assim ele vai escalando bem rápido, Mostra aí a força e a agilidade que o Lugamon tem, mesmo ainda estando nesse nível de evolução. E ele chega lá em cima no topo desse prédio, aparentemente é um lugar bem importante. E lá de cima ele tem uma visão, A gente não vê o que é essa visão, vai ficar para a próxima parte do capítulo. Mas provavelmente é uma coisa bem importante, eu acho que de um lugar bem alto ele vai conseguir enxergar bastante do mundo digital, provavelmente com mais detalhes, todas as redondezas dali onde eles estão. Então bem interessante aí, galera. Essa foi mais uma parte do capítulo 1 de Digimon Seekers. E eu quero saber então o que vocês acharam dessa parte do capítulo. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. E aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos.
Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.